Glória a Deus. Quando nós começamos a nossa semana dando prioridade a Deus, é fato que a nossa semana vai ser diferente. Em 2 Pedro, capítulo de número 3. Aleluia. E ele diz assim, no verso de número 18. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 18. E ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer comigo, diga assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode ir comigo para Oséias, no Velho Testamento, capítulo de número 6. Pode ser que o Oséias da sua Bíblia é aquele que ainda está grudado, não é? A página está colada, não é? Está antes de Joel. Oséias, capítulo de número 6. É engraçado, né? Porque você vê a página que o irmão nunca abriu, porque às vezes fica colado, né? A hora que ele vai abrir tem que dar uma separada. Então, se a Bíblia da pessoa que está do seu lado estiver colando, não julgue ela não, tá bom? Porque pode ser a Bíblia que ela comprou essa semana. Oséias, capítulo de número 6, no verso de número 2. Aleluia. Você chegou lá? E ele diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. E assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Diga: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Teu Espírito já está fazendo muitas coisas nessa noite. A Tua unção já produziu fortalecimento na vida de alguns, já produziu cura na vida de outros. E nós sabemos que agora a Tua unção, através do ensino, vai nos levantar, vai nos firmar, vai nos fortalecer, para que nós possamos resplandecer, assim como o Senhor sonha que nós venhamos resplandecer, para que o Teu santo nome seja exaltado nas nossas palavras, nas nossas ações, em todos os lugares onde nós estivermos. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos por esse tempo muito precioso que nós vamos ter de ensino da palavra de Deus. No nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido, no seu lugar. Aleluia. Quando eu junto esses 2 textos, eu entendo algo, querido, que é maravilhoso na palavra de Deus. Deus quer que eu e você cresçamos. É da vontade de Deus que eu e você cresçamos. Deus não quer que nós venhamos estar e permanecer da mesma forma que 1, 2, 5 ou 10 anos atrás. Deus quer que dia após dia nós venhamos estar diferentes. Nós venhamos estar mais maduros, nós venhamos estar maiores, nós venhamos estar mais convictos. Deus quer que eu e você esteja sempre num processo de crescimento. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus quer ver você crescendo. Fala para o outro, fala assim, ó: Deus quer ver você crescendo. Não, meu irmão, ele não acreditou não, fala mais forte, fala: Deus quer ver você crescendo. Aleluia. Meu irmão, mas agora eu pergunto: por que Deus quer ver cada um de nós crescendo? Porque, irmãos, Jesus está voltando. Você fica feliz com isso? E quando nós falamos sobre a volta do nosso Senhor e Salvador, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, nós estamos falando sobre algo. Nós estamos dizendo coisa acerca de um destino. Nós estamos falando acerca de pessoas indo para o céu, e nós estamos falando acerca de pessoas indo para o inferno. E você pode se perguntar: Leandro, o que determina se uma pessoa vai para o céu ou se uma pessoa vai para o inferno? A pregação, querido.
Porque quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos essas verdades, essas palavras elas entram no coração das pessoas, e o Espírito Santo pode, através dessas palavras, convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Deus deseja que nós venhamos pregar a palavra, para que pessoas ouçam a palavra e possam ser salvas. Então, irmãos, entendam algo: se existe a pregação da palavra, vai existir a oportunidade de salvação. Mas se não existir a pregação da palavra, não vai existir a oportunidade de salvação. Amém ou amém? Porque João capítulo de número 8, verso número 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, querido, a verdade, antes dela libertar, ela precisa ser conhecida. Se uma pessoa não tem acesso a essa verdade, logo ela não pode ser salva. É por isso que muitas vezes nós não damos o valor, querido, às palavras que saem na nossa boca, mas nós precisamos lembrar que quanto mais nós falamos, menos gente vai ter no inferno. Quanto mais nós nos calamos, mais pessoas vão continuar no caminho do inferno. Aí você diz: Leandro, mas o que tem a ver pregação da palavra, salvação com o meu crescimento? Tem tudo a ver, querido. Porque quando nós falamos sobre a sua maturidade, ou sobre o nível que você vive em Deus, nós estamos falando sobre o quanto Deus pode ou não te usar. Uma criança, irmãos, você nunca vai ver levantando um saco de cimento. Uma criança não suporta um saco de cimento. Ainda, meu irmão, que seja uma criança superdotada. Não sei se você já viu na internet, tem uns molequinhos bombadinhos que tem barriga rachada, bíceps e tríceps todo forte, mesmo assim não aguenta levantar o saco de cimento, porque a própria estrutura óssea, os músculos, os ossos não suportam, querido, o saco de cimento. Ou seja, nós, irmãos, quando nós estamos vivendo uma infância na fé, quando nós não crescemos e nós permanecemos como recém-nascidos, Deus pode nos usar como recém-nascidos na fé. E quando nós vamos dando passo, ao dar passo ao nosso crescimento, Deus vai poder nos usar, querido, segundo o nível, segundo a maturidade e segundo a força que nós possuímos naquele exato momento. Quem quer ser muito usado por Deus aqui? Você quer? Então, qual é o segredo de ser muito usado por Deus? Querido, é você estar em constante crescimento. Deus não pode te dar algo para ser feito que você não pode suportar. Deus não pode colocar você em uma determinada situação, querido, que você não dá conta. Deus nunca vai te colocar numa situação onde você não dá conta. Deus nunca, querido, vai te colocar em uma oportunidade de fazer algo que você não possa fazer, porque Ele, mais do que ninguém, conhece o seu coração. Mas, irmãos, nós precisamos ter algo e decidir de uma vez por todas, não permanecer da forma que muitas vezes nós temos permanecido. Se Deus quer que nós venhamos crescer, nós também precisamos querer crescer. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Crescer às vezes dói. Crescer nem sempre é muito confortável. Porque quando nós estamos falando sobre crescimento, nós estamos falando sobre mudança. Diga comigo, mudança. Diga comigo mais forte, diga mudança. Irmãos, e essa mudança, quanto mais drástica ela for, melhor é. Quem aqui já viu uma borboleta, ela quando está ainda no estágio de lagarta? Você já viu uma lagarta já? É interessante que quando nós falamos sobre essa metamorfose, essa transformação que ela abrange o corpo da borboleta, ela, meu irmão, ela é irreconhecível quando ela está no estágio de borboleta para com o estágio de lagarta. Você olha para a borboleta e se você apresenta para uma criança e fala assim, ó, antes dessa borboleta ser assim, ela era essa lagarta aqui, a criança fala, mentira. A mudança é tão grande, a mudança ela é tão drástica, querido, que se torna coisas totalmente diferentes, se transformam em coisas antagônicas, coisas contrárias. O tipo de vida da lagarta era o tipo de vida da borboleta é totalmente outro. Quando nós falamos sobre esse crescimento e sobre essa mudança na nossa vida, nós estamos falando de uma transformação drástica e intensa, ao ponto de tornar cada um de nós pessoas irreconhecíveis. Diga comigo, eu preciso ser irreconhecível. Aleluia.
Nós precisamos, querido, crescer e avançar, ao ponto das pessoas olharem para nós e falar assim: você não é mais a mesma pessoa de antes. Você não é o mesmo Marcos que eu conhecia. Você não é a mesma Daniela que eu conhecia. Você não é o mesmo João, o mesmo Rodrigo. E assim, querido, essa transformação, essa mudança que as pessoas vão poder ver em nós, vão servir como portas para a propagação e para a pregação do Evangelho. Porque Deus está querendo contar comigo e contar com você. Mas como eu disse para você, querido, essa mudança, essa transformação, esse crescimento, ele às vezes dói. Por quê? Porque nós estamos tão acostumados a fazer algo que é errado, e deixar hábitos errados às vezes dói. Deixar hábitos errados às vezes incomoda, irmão. Deixar de fazer coisas que o nosso corpo está acostumado, muitas vezes vai exigir muito esforço. Quem aqui já tentou fazer uma dieta, ou 1, 2, 3, 10 dietas? Quem já tentou fazer alguma? Olha quanta gente já tentou fazer dieta. Meu irmão, eu não vou perguntar quantos fracassaram, mas, meu irmão, se eu perguntar para você, quantos acham que fazer dieta é difícil? Levanta a mão. Olha quantos aí. Por quê, irmão? Você precisa lá colocar que você tem que comer 1, 2, 3 coisas, 1, 2, 3 coisas pela manhã. Aí todo dia você tem que chegar, não é só comer pela manhã, você tem que ir no mercado para comprar as coisas para ter pela manhã. Eu não é? Aí, meu irmão, você tem que se preocupar com o quanto a geladeira está abastecida. Aí você tem que lembrar de comer todos os dias pela manhã, lembrar de comer todos os dias por volta das 10 da manhã. Aí depois você tem que lembrar como tem que comer na hora do almoço. Aí você tem que lembrar de comer algo no meio da tarde. Aí tem que lembrar de comer algo certo na hora do seu jantar. Aí tem que lembrar de comer algo certo na hora da ceia, lá no finalzinho da noite. E sabe o que acontece, meu irmão? Não é apenas lembrar, é muitas vezes vencer o desejo de comer aquilo que você não pode comer. Mas eu pergunto, o resultado de uma boa alimentação e de uma dieta é um bom resultado, sim ou não? Sim. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos crescer e desejar esse crescimento de uma forma cada vez mais intensa, ao ponto de nós injetarmos força, ao ponto de nós injetarmos, querido, a nossa vida para cumprir essas coisas. Nós precisamos falar assim: peraí, eu estou mudando, então eu não vou mais mentir. Diga comigo, eu não vou mais mentir. Porque parar de mentir é uma mudança, querido. Parar de mentir é um crescimento. E nós estamos falando, querido, diretamente em algo que afeta o Deus te usar ou Deus não te usar. Porque Deus não pode usar mentiroso. Deus não pode usar pessoas duas caras. Deus não pode usar pessoas sem palavras. Deus não pode usar maus pagadores. Deus não pode usar pessoas infiéis. Crescer, querido, é abrir mão do pecado e passar a viver uma vida que vai agradar o coração de Deus. E nós vimos que a Bíblia diz que nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos isso, querido, em 2 Pedro 3,18. Cresçam no conhecimento. Por quê? Quanto mais nós crescemos no conhecimento, mais verdades vão poder entrar no nosso coração e mais livres nós seremos. Como eu disse para você, João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A cada versículo que eu conheço, mais livre eu me torno. A cada versículo que eu pratico, mais maduro eu me torno. Porque não é só uma questão de conhecer, é uma questão de praticar. Chega à minha mente, ele pode ser apenas algo que agregou intelectualmente. É muito bonito o discurso de uma pessoa que conhece a Bíblia, mas muito mais bonito é a vida de uma pessoa que pratica a Bíblia. Esse é o nível que Deus tem nos chamado desses dias, querido. Jesus está voltando, mas como Paulo mesmo diz, nós somos as cartas vivas
cujas tábuas do nosso coração foram cravadas, foram assinadas, escritas pelo próprio Senhor. São cartas que o mundo precisa ler. Do que está falando, Leandro? Meu irmão, você é a Bíblia que as pessoas do seu ambiente de trabalho vai ler. Você é a primeira Bíblia que os seus familiares não crentes vão ler. Você é a primeira Bíblia que os seus vizinhos vão ler, querido. E ao olhar para as nossas vidas, se eles não contemplarem uma vida de transformação, se eles não contemplarem um crescimento, querido, e quando eu falo sobre crescimento, eu estou falando sobre uma prática da palavra, de deixar as coisas ruins e passar a fazer as coisas certas. Se eles não contemplarem isso na nossa vida, eles não vão querer, querido, servir ao Deus que nós estamos servindo. Deus quer nos usar, mas Deus não quer nos usar como uma criança, Ele quer nos usar como adultos fortes. Quem aqui é forte? Quem aqui é forte? Glória a Deus. Então faz assim para mim ver o tamanho do seu muque. Né? Tem uns que são mais fortes do que os outros, não é verdade? Vai comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ler um texto lá. Nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos avançar, porque Deus está contando com você. Deus quer te usar. Mas se você ficar sendo uma pessoa carnal, se você continuar sendo uma pessoa que não cresce, Ele não vai poder contar com você. Quando eu falo, querido, sobre ser carnal, eu não falo sobre apenas viver uma vida de pecado. Mas você conhece aquela pessoa que é assim, um chega, faz um comentário e ele já fica triste porque acha que está dando indireta para ele? Você conhece aquela pessoa toda mimimi, aquela pessoa que acha que tudo está falando com ela? Aí foi lá e assim, um passou, não cumprimentou, ele já fica todo triste, todo cabisbaixo, que fala assim, tá com barreira comigo, não sei o que, não gosta de mim, não sei o que. Sabe aquela pessoa toda dodói, toda dodoca? Você sabe do que eu estou falando, sim ou não? Então, meu irmão, se você sabe o que é, não seja assim. Porque, querido, quem é assim é criança. Deus não pode contar com crianças, Ele precisa contar com adultos maduros na fé. Meu irmão, você precisa estar pronto para pregar o Evangelho, e a pessoa às vezes ela fala mal de Deus na sua cara. Você precisa estar pronto ao ponto de fazer um monte de bem para as pessoas, e na hora dela retribuir, ela te pagar com mal, e mesmo assim você continuar fazendo bem. Amém? Porque isso, querido, é característica de pessoa madura. E ele diz assim em 1 Coríntios, capítulo de número 13, no verso de número 11, e eu vou contar até 3, e você vai ler em voz alta comigo isso, porque Deus está falando comigo e com você nesse versículo. Vou contar até 3, 1 Coríntios 13 e 11, nós vamos ler, tá bom? 1, 2, 3 e... Quando eu era, falava, sentia, pensa. Aleluia. Eu vou ler para você. Quando eu era menino, é passado, presente ou futuro? Passado, sabe, irmão? Nós, nessa noite, estamos crescendo, e você vai poder falar assim como Paulo, quando eu era menina. Porque se você entrou aqui, querido, como um menino, você está aprendendo a palavra, e vai sair daqui como um homem e uma mulher de fé, amém? É só você estar aberto e desejar praticar isso. E ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Ele diz, falava, pensava e sentia. Falava, pensava e sentia. Diga comigo, falava, pensava e sentia. Quando nós falamos sobre crescer, sobre mudar, sobre avançar, essas 3 coisas precisam, queridos, ser afetadas na nossa vida. Se nós estamos crescendo, nós não podemos continuar pensando da mesma forma, nós não podemos continuar, querido, sentindo as coisas da mesma forma, nós não podemos continuar falando as coisas da mesma forma. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós sentimos deve ser afetado pela palavra, ao ponto de nós termos palavras maduras. O que é ter palavras maduras, irmãos? É ter palavra certa na hora certa, é não sair falando asneira, é não sair falando quando você está de cabeça quente. A Bíblia diz que o homem que é sábio, ele é pronto para ouvir, tardio para irar e tardio para falar.
Eu gosto muito do exemplo que as pessoas dizem, que Deus ele é tão inteligente, e Ele quer tanto, querido, que você ouça mais do que você fala, por isso que Ele te deu 2 orelhas e 1 boca. Já pensou se fosse o contrário, você tivesse 1 orelha e 2 bocas? Misericórdia, não é? Já pensou se a mulher tivesse 2 bocas, 60 mil palavras por dia? Misericórdia, não é verdade, homens? Irmãos, nós precisamos ouvir mais do que falar. Do que você está falando? Se você não conhece uma pessoa, não fale mal dela antes de conhecer. Se você ouviu uma fofoca, não reproduza a fofoca, porque quem é maduro não é fofoqueiro. Logo, querido, se nós estamos agradando a Deus, nós vamos ser pessoas cada vez mais maduras, e nós vamos reproduzir menos fofocas por aí. Diga: eu não sou fofoqueiro. Muda a forma de falar. Uma criança, querida, ela sai falando das coisas e ela nem sabe o que ela está falando. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vi situações onde pais começam a falar coisas que não deveriam perto das crianças. Na hora que a criança está longe do pai, ela conta aquilo que ela ouviu. Ela fala: meu pai não é. Outro dia eu vi uma criança que a mãe gostava de ouvir, cantava a música do mundo, né? E aí na hora que a criança estava perto, ela ouviu e falou assim: minha mãe canta essa música quando ela está lavando louça. Sabe, irmão, a mãe, ela não sabia onde colocar a cabeça. Mas por quê? A criança não pensa não. Você acha que a criança pensou assim: puxa, se eu contar que minha mãe canta Luan Santana enquanto ela está lavando louça, o pastor não vai ficar muito feliz quando ele ouvir isso? Não, a criança não pensa. A criança, ela simplesmente fala. Quando nós começamos a mudar a forma de pensar, logo também nós vamos mudar a forma de falar. É por isso, irmãos, que nós precisamos crescer na palavra, ao ponto de renovar a nossa mente, como Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando o crescimento vem e ele afeta a nossa mente, nós também começamos a mudar a nossa forma de falar. Logo nós vamos começar a desfrutar de coisas boas, porque o tempo todo a Bíblia diz, querido, que a língua, Tiago, ele é muito enfático, ele diz que a língua é como um leme, um pequeno pedaço de madeira ou metal, um negocinho pequeno movimenta um grande navio de um lado para o outro. Meu irmão, o sucesso da sua vida está diretamente ligado com as palavras que saem da sua boca. Deus quer que nós venhamos crescer, para começar a pensar certo, começar a falar certo e ter um futuro certo. Cuidado, irmão. Você não precisa estar inteirado de tudo. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ser o homem ou a mulher Google. Dizer, querido, que você não sabe não é pecado. Eu vou falar de novo. Dizer que você não sabe acerca de um assunto não é pecado. Sabe, irmão, pecado é você querer passar uma figura diferente daquilo que você realmente é. Eu falo, irmão, eu não entendo de carro, eu entendo pouquíssimo de carro. Sabe, meu irmão, eu entendo o básico do básico do básico do básico. Então quando as pessoas elas vêm falar comigo, eu falo: eu não sei, me explica. Sabe, aí você fala assim: nossa, pastor, você é homem, todo homem sabe muito de carro. Meu irmão, o saber muito de carro ou saber pouco de carro não me faz mais homem ou menos homem. Aí tem gente que faz o quê? Não sabe nada de carro e passa um ar como se soubesse tudo de carro. O que é isso? Falsidade. O que é isso? É você estar querendo que as pessoas te vejam de uma forma que você não é. Você não sabe muito de carro, mas você deve saber muito de outra coisa. O que é que você sabe muito? São exercícios, é música, é literatura, é matemática, é informática. Meu irmão, existe algo que você é bom, porque se Deus te fez bom. Então descubra o seu talento, descubra, querido, o que foi que Deus te revestiu de sabedoria e de capacitação, e comece a andar da forma certa, pensando certo e falando a verdade. Sabe, irmão, não seja uma pessoa 7-1. Você sabe o que é isso? Uma pessoa 7-1. Sabe o cara que ele fica só bibibi, tudo aquele negócio malandro, e o tempo todo fala? Sabe, cuidado, querido.
Nós não precisamos ser vendedores como o mundo está cheio lá fora. Pessoas que vendem algo, querido, com as palavras, que vendem até aquilo que não presta para você, simplesmente porque sabe colocar bem as palavras. Não, querido. Seja uma pessoa que expressa por meio das palavras aquilo que você realmente é. Mas como nós lemos aqui, querido, esse processo, mudando o que nós sentimos, mudando o que nós pensamos, mudamos o que nós falamos, não é uma escolha, querido, que nós podemos escolher ter ou não, é uma necessidade. Se nós queremos crescer, querido, nós precisamos deixar de ser meninos. Quem aqui é casado? Eu não sei, mas parece assim, no começo você tinha mais briga ou menos briga? Quem tinha mais briga nos primeiros anos de casamento? Olha quanta gente. Hoje, quem tem menos briga? Quem briga pouquinho? Olha aí, graças a Deus. Nós está brigando muito, marca uma pastoral que nós vamos conversar. E eu vou auxiliar você e seu casamento vai ficar maravilhoso, não é? Nós temos muitas pessoas aí que têm tido casamento transformado. Marca uma pastoral que nós vamos conversar. E meu irmão, sabe o que é interessante? Às vezes no começo do casamento sai muita briga, sabe por quê? Porque são duas pessoas imaturas acerca do assunto do casamento. Aí vai lá, a mulher faz aquele arroz, querido, que dá para você, sabe, fazer guerra de bolinha, não é? Você faz aquele negócio duro que nem um pau. Aí o homem, meu irmão, ele tem aquele chulé que lá da sala você sente aquela meia na área de serviço. Sabe o que eu estou falando? Sabe, né? Misericórdia. Usa magnésio no pé, né? Que isso que soluciona, eu ouvi falar, né? Eu tenho um amigo meu que usa e diz que funciona, não é verdade? E meu irmão, e aí o que acontece? Aí a menina não sabe fazer bem as coisas, o homem não sabe fazer bem. Aí vai lá, a menina não sabe contar as coisas, né? A mulher, não posso mais falar menina, porque agora é uma mulher casada. E ela compra tudo que ela vê pela frente no supermercado, e aí o marido fica louco, porque metade do que comprou foi pro lixo. E aí, fight, briga. Não é? Aí vai lá, o marido começa o quê? Querer cobrar coisas porque acha que a esposa é a mãe. Só que a esposa não é a mãe, a esposa é a esposa. A comida da esposa não é a comida da mãe, afinal ela não é a mãe, ela é a esposa. Aí a esposa quer cobrar atitudes do marido da mesma forma que o pai fazia antes. Mas o marido não é o pai, o marido é o marido, o pai ficou na outra casa. E aí o que acontece? Fight, briga. Né, meu irmão, só não pode bater, não é verdade? Porque aí é complicado, se bater tem que chamar o pastor também. É verdade, né? Aí o pastor chama a polícia e manda lá na sua casa. Não é verdade? Eu vou entrar, né, em coisa assim. O que acontece? Né? E o que acontece, irmãos? Existem coisas que antes você brigava, você discutia, que hoje você não briga e não discute mais. Por quê? Porque você cresceu e amadureceu. Você entendeu que nem tudo era como você estava achando, e você amadureceu, abrindo mão de coisas, mudando outras coisas, aprendendo a fazer uma comida que agrada o seu marido. Aí o marido aprendeu a fazer coisas que agradam a sua esposa, como não deixar a toalha molhada em cima da cama. E você começou a crescer e amadurecer. Hoje você tem um casamento mais bem sucedido. Você aprendeu que o seu dinheiro não é seu, mas o dinheiro do marido é da esposa, e o dinheiro da esposa é do marido. Entenda de uma vez por todas, irmãos, não existe o meu e o seu dinheiro no casamento, o dinheiro é dos dois. Se você tem dúvidas acerca disso, marca uma pastoral que eu vou te ensinar a administrar o seu dinheiro junto. Não é, meu irmão? Sabe qual é o grande problema? Quando existem finanças separadas, existe, querido, uma cisma no casamento. Existe um racha dentro do casamento. Existe um individualismo. E você não foi chamado para ser individualista. Gênesis 2:24 diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Você precisa ser um com o seu marido, e você, marido, precisa ser um com a sua esposa. Tudo que é dele é seu, e tudo que é dela é seu. Sabe, irmão, nós precisamos entender isso. Paulo diz que o corpo do homem se torna da esposa quando casa. O corpo da esposa se torna no homem. Isso, né? Isso. Do homem, da esposa do homem, é isso mesmo. Um do outro, para quê? Para que não tenha essa, eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Não, querido, nós entramos num relacionamento para somar, nós entramos num casamento para crescer e avançar.
Claro que, como eu disse para você, quando você entra num relacionamento, tudo é novo, é mais difícil, porque você é uma criança no casamento. Mas quando nós começamos a praticar aquilo que Pedro diz em 2 Pedro 3,18, como nós lemos, você vai conhecendo aquilo que a Bíblia diz acerca de casamento, e você vai amadurecendo. E com o amadurecimento, Deus pode te usar. Do que você está falando, Leandro? Você, com um casamento estruturado, um casamento restaurado, você pode ser usado por Deus para tratar o casamento daquelas pessoas que estavam querendo se separar, assim como você estava no passado. Aí Deus, ele usa o crescimento e a maturidade que chegou na sua vida para mudar a vida de outras pessoas. Quer ver algo que é muito interessante? Você chega lá e o casamento ainda está imaturo. É, meu irmão, chinelo para um lado, aí é vaso para o outro. Aí a mulher está com raiva, ela salga a comida de propósito, só para o cara não comer. Aí tem um outro cara que está no trabalho e está passando pela mesma coisa. Aí você vai aconselhar. Aí você fala assim: ei, cara, você não pode fazer isso não, cara. Você precisa amar a sua esposa. Aí o outro fala lá para avó: você precisa amar seu marido. Aí a pessoa vai olhar para você e falar assim: ei, mas você não vive o mesmo problema que eu estou vivendo? Eu conheço sua esposa, ela é pior do que a minha, não é? Eu conheço seu marido. Eu sei como é a sua esposa. Você precisa jogar futebol escondido, porque senão ela não deixa. Eu sei como é o seu marido. Ele não compra nenhum presente para você, mão de vaca, muquirana. E aí, o que nós vamos fazer? Não. Mas já pensou, querido, quando você chega para uma pessoa e fala assim: ei, você precisa amar mais a sua esposa. Ele fala assim: puxa, me ensina, porque eu não conheço ninguém mais romântico do que você. Eu não conheço ninguém que cuide mais da sua esposa do que você. Me ensina como fazer. Meu irmão, olha aí. Aí você vai ensinar ele a cuidar da esposa, e vai ensinar ele a ser um homem de verdade, um homem de valor. Aí você vai lá, a mulher chega para outro e fala assim: ei, não faça assim não. Ame o seu marido, cuide dele. E ela vai virar e falar assim: me ensina, porque ninguém suporta tanto o marido quanto você suporta. Então me ensina como fazer. Aí você vai ensinando e vai indo. Na hora que você vê, o casamento vai estar estruturado e vai estar sarado assim como o seu está. Por que nós precisamos crescer? Porque quanto maiores nós somos, quanto mais maduro nós somos, mais Deus pode nos usar. Nós precisamos, querido, crescer para sermos pessoas experimentadas. É por isso que quando nós vemos ali, uma das coisas que é descrito no livro de Timóteo, quando nós falamos sobre as qualidades ou os adjetivos daquele que vai servir ao Senhor, diz que ele não deve ser neófito, ele não deve ser novo na fé, e diz, querido, que ele deve ser uma pessoa experimentada nas coisas. Para quê? Para ensinar. Você não precisa, irmãos, entenda algo, passar por um problema para ensinar, mas você precisa conhecer sobre para ensinar. Ou você viu que quando nós lemos em 2 Pedro 3, ele não disse assim: use droga para ensinar o drogado. Ele disse: conheça a palavra e o Senhor. O conhecimento acerca das coisas vai te tornar apto a ser um mestre acerca das coisas, e não a experiência pessoal. Porque é possível uma pessoa passar por uma situação, problema, e não aprender nada com ela. Verdade ou mentira? Verdade. Então quem está mais apto para ensinar? Aquele que passou pelo problema, ou aquele que estuda e conhece o problema? Que estuda e conhece o problema. Ele vai saber o desfecho, ele vai saber a situação. Aí a pessoa fala assim: mas você não sabe, quem passou pelo problema tem mais autoridade. Querido, então não vai no médico não. Porque é bem provável que o médico que te opera, é bem provável que o médico que cuida da sua doença nunca teve a doença na qual ele te trata e te medica. Aí nós criamos esse complexo mentiroso, que nós achamos que você precisa ter sido drogado para aconselhar o drogado. Você precisa ter tido um problema no casamento para aconselhar no casamento. Você precisa ter tido filhos para aconselhar sobre criação de filhos. Tem pessoas que às vezes chegam para mim, já chegaram, e às vezes falam assim: nossa pastor, mas você é muito novo, como você consegue aconselhar casais? Você não tem experiência nenhuma de casais. Tem pessoas que acham que Deus levantou uns para serem usados e outros para não serem usados. Não, queridos, Deus levantou a todos para todos serem usados, na sua medida, no seu momento, dentro do seu ciclo de influência e ação. Existem pessoas que você conhece que eu nunca vou conhecer.
Existem pessoas que você tem contato que pode ser que eu nunca vou ter contato. Então Deus conta com você, para que nessa área de abrangência e atuação, você possa influenciar essas pessoas. Existem lugares que você vai entrar, pode ser que eu nunca entre. Mas existem lugares que eu vou entrar, que pode ser que você nunca entre. Então nós precisamos estar prontos para sermos usados por Deus. Porque, irmãos, estarmos prontos não está ligado a você ver uma oportunidade, correr para se preparar para ser usado para aquela oportunidade. Não. Estar pronto é você estar hábil, você estar capacitado, você estar, querido, totalmente preparado para quando a situação levantar, você já soluciona. Você já vai suprir o problema. Você já vai estar pronto, querido, para suprir, para transformar, para agir, independente da situação. Isso é estar preparado. É estar pronto antes. Diga comigo, eu estou pronto antes. Por que nós estamos vindo na igreja? Para estar pronto antes. Por que nós aprendemos a palavra? Para estar pronto antes. Por que nós oramos em línguas? Para estar pronto antes. Por que nós estamos crescendo em Deus? Para estar pronto antes. Esse é o segredo, querido. Porque muitas pessoas, elas estão lá fora, quando o problema vem, elas correm para Deus. Quando as coisas apertam, elas correm para Deus. Mas até aí, querida, a doença já chegou, a falta já chegou, o diabo já fez a festa. Deus não quer que você venha sofrer dano, querido. Deus quer que você venha estar crescendo momento após momento, para que Ele possa te usar mais e mais. Vai comigo para João, capítulo de número 16, eu quero ler um texto com você. Olha o que interessante é isso que está escrito em João 16. João 16, John, nosso amigo John. João 16, verso de número 12. Olha o que Jesus diz para eles aqui, ó. Fala para quem está do seu lado e fala assim, ó, eram os discípulos. Né? Porque tem gente que fala, nossa, eram os discípulos. Então, é esses caras aí que ele está falando. E ele diz assim, ó: tenho muito que vos dizer, mas não podeis o quê? Não podeis suportar o quê? Diga comigo, suportar agora. Sabe, irmão, fala de um momento, fala de uma situação. Diz que eles não podiam suportar no momento, mas não diz que eles não iriam suportar. É por isso que diz que eles não podiam agora. Jesus não está dizendo, querido, que segundo o nível, segundo a maturidade, segundo o momento que você está vivendo, existem coisas que você pode suportar, existem coisas que você não pode suportar. Quem quer aprender muitas coisas de Deus? Querido, então cresça. Porque segundo o seu crescimento e a sua maturidade, Deus sabe que você pode suportar. Então Ele vai usar você em determinado momento. Aleluia. Mas Leandro, eu quero ter as altas revelações assim como as pessoas tiveram. Eu quero ser como aquele que do nada tem aquela iluminação. Querido, se você não conseguiu nem entender ainda o amor de João 3,16, o que você está querendo? Aí a pessoa não consegue nem olhar para João 3,16 e ver a imensidão do amor de Deus, e ela está querendo, fala assim, Deus, eu quero ter a revelação de um nível de amor maior, do nível de milagre maior. E eu fico às vezes imaginando, né, Deus, Jesus, Espírito Santo olhando para o outro, falando assim, puxa, eu tenho tanto para falar para ele, mas ele não pode suportar agora. Eu tenho tanto para fazer na vida dele, mas ele não cresce. E aí a pessoa está lá, ela está querendo só aquele negócio aqui, e ela esquece do fundamento que vai dar base para todo esse negócio aqui ser construído. Sabe, irmão, queira ser grande, mas não menospreze o alicerce que vai fundamentar e vai manter a sua grandeza. Não tem problema em crescer. Não tem problema em Deus te colocar nos palanques pregando para milhares de pessoas, ou sendo conhecido por milhares de pessoas. O problema é, a sua vida precisa estar fundamentada, querido, numa rocha, nos pequenos alicerces e detalhes que vão te dar base para que você não venha cair lá na frente.
Deus, querido, só vai poder te usar em coisas grandes quando a sua base, ela estiver pronta para coisas grandes. Isso é muito sério, irmãos. Ainda que eu queira construir 5 andares aqui para cima, eu não posso, porque a base não suporta. Se eu quiser construir 2 andares em cima da cozinha, eu posso, porque a base foi feita para suportar. Ela está pronta, ela pode suportar. Está tão perto, querido, do templo aqui está colado do lado da cozinha, mas eles são diferentes, porque a estrutura e a base é diferente. Não é porque você está na mesma igreja, ou sentado dessa pessoa linda que está do seu lado, que você está pronto para suportar a mesma coisa que ela. Não é porque ela está crescendo que você está crescendo. O crescimento é individual. Não é porque a esposa está crescendo que o marido está crescendo. Não é porque o marido está crescendo que a esposa está crescendo. É por isso que eu digo, querido, corre, senão você vai ficar para trás. Não fique vendo o desenvolvimento, o crescimento das pessoas. Cresça você. Eu preciso crescer, você precisa crescer, porque Jesus está voltando e Ele quer nos usar, irmãos. Ele quer nos usar para mudar famílias, Ele quer nos usar para mudar igrejas, Ele quer nos usar para mudar bairros. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer no amor, nós precisamos crescer na fé, porque Deus quer nos usar. Diga, Deus quer me usar. Vai comigo para Mateus 15, vamos ler o texto lá. Aí tem gente que fala, não, mas Deus pode me usar assim, eu vou aprendendo no caminho. Aí a gente vai, você sabe, né, Leandro, nos trancos e barrancos, mas a gente vai. E assim, Deus vê disposição, né? Só disposição não, querido, Deus não vê só disposição não, Ele vê maturidade, Ele vê crescimento, Ele vê conhecimento. Se você está realmente disposto a ser usado, você está disposto a crescer e avançar no seu conhecimento. Olha o que ele diz em Mateus capítulo de número 15, no verso de número 14. Ele diz assim: deixai-os, porque são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos, onde? No barranco. Um cego não pode guiar outro cego. Você quer ajudar as pessoas? Então amadureça, para que você esteja esclarecido e liberto acerca das situações, para que você não venha, querido, guiá-la como um cego guia outro cego. Às vezes nós temos até um sentimento nobre dentro do nosso coração, mas nós somos preguiçosos na mudança. Às vezes nós até queremos ajudar as pessoas, mas nós somos vagarosos, querido, naquilo que nós precisamos fazer. Ah, mas para mim crescer, Leandro, eu tenho que ler a Bíblia? Tem! Sabe, irmão, quão bom seria se nós acordássemos pela manhã e todos os versículos bíblicos estivessem dentro de nós. Quem já assistiu Matrix aqui? Você assistiu Matrix? Irmão, é algo que eu sonho às vezes naquele filme. Estavam lá, você que não assistiu, eu vou explicar para você, assista, que é um filme muito, muito legal. E vai lá, tinha uma realidade virtual que eles entravam, meu irmão, e de repente eles iam lá e ele precisava pilotar um helicóptero, ele não sabia. Aí ele virava lá e falava assim: programador, baixa uma programação aqui para mim, dirigir o helicóptero. Aí do nada o programador lançava lá uma programação, do nada ele virava o piloto master do helicóptero. Aí ele falava: nossa, eu não sei lutar artes marciais. Aí ele baixava lá os programas, instalava, e do nada ele ficava o Jack Chan, o Jet Li, todo mundo lá, e lutava tudo. Sabe quão bom seria se você chegasse aqui no culto e falasse: pastor, eu quero saber tudo da Bíblia, impõe as mãos sobre a minha cabeça. Aí impõe as mãos sobre a sua cabeça e saia daqui sabendo tudo. Quão bom seria. Quão bom seria, querido, se só de vir aos cultos você virasse o as das Escrituras. Mas não é assim que funciona, querido. Sabe, nós podemos falar de um evangelho que vai atrair pessoas, mas com a mesma velocidade que ela vai atrair, ela vai empurrar. Eu posso virar para você e falar assim: vem aqui que Deus vai te dar um carro zero, vem aqui que Deus vai reformar a sua casa, vem aqui que aí você só vai vir na igreja aqui, dar seu dízimo, sua oferta e vai falar. Não, mas não é assim, querido. Como é que funciona? Você vem, primeiro passo, começa a conhecer a palavra,
Começa a praticar a palavra. Aí sim, Deus vai ajudar você a reformar a sua casa. Deus vai ajudar você a mudar de carro. Deus vai ajudar você a comprar aquilo que você precisa. Por quê? Você está praticando a palavra, logo os resultados vão acontecer. É assim que funciona. Você cresce, amadurece, pratica, Deus começa a te usar e te abençoar. Não é mágica, querido. Não é mágica. Eu vi outro dia um vídeo, eu não sei se você deve ter visto no celular de um rapaz, que o cara foi aplicar anabolizante e o braço dele ficou um negócio desse tamanho. Alguém já viu esse vídeo aí? Não, então não veja não, tá bom? Se você não viu, porque é muito feio. E o cara mostrou no celular, fazendo uma operação, o bíceps dele, meu irmão, estava do tamanho de uma coxa. Aí o cara corta assim e sai 1 quilo de pus. Sabe o que é aquilo? A pessoa foi, ao invés dela seguir o padrão e o curso da vida, que é se alimentar certo e treinar todos os dias, ela falou, eu vou injetar um negócio aqui, e aí eu vou fazer um treininho mais ou menos ali, vou ficar inflado. Sabe, muitas pessoas têm buscado o caminho fácil, querido, mas eu falo para você, com Deus não tem essa de atalho, de caminho fácil. Com Deus existe só um caminho. Qual é o caminho do crescimento? Conhece a Bíblia, pratica. Conhece a Bíblia, pratica. Conhece a Bíblia, pratica. Conhece a Bíblia, ora, pratica. Conhece a Bíblia, ora, pratica. Conhece a Bíblia, ora, pratica. E sabe qual que vai acontecer depois? Vai ser assim, conhece a Bíblia, ora, pratica, colhe. Conhece a Bíblia, ora, pratica, colhe. Aí tem hora que vai ser assim, colhe, ora, colhe, pratica, colhe. E meu irmão, quando o negócio começa a ser tão bom com você, que você leu a Bíblia, colhe, ora, colhe, você pratica, colhe, e a hora que você vê a bênção começa a vir de todos os lados, porque Deus é assim, queridos. Ele vai te dar numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nunca é um para um, querido, isso é muito bom. Mas as pessoas, elas querem colher algo que elas não plantam, elas querem receber algo que elas não semeiam. Eu não posso falar para você algo que é mentira, porque eu sou crente, eu só falo a verdade. Então, querido, Deus quer nos usar, mas como nós precisamos de ser? Parar de ser cego, começar a mudar a nossa mente, começar a mudar a nossa fala, começar a mudar os nossos sentimentos. Diga assim, o meu sentimento está sujeito ao meu espírito. Diga de novo, diga, os meus sentimentos estão sujeitos ao meu espírito. Ah, pastor, mas eu não gosto dela. O seu sentimento está sujeito ao seu espírito. Do que está falando, Leandro? O seu espírito faz aquilo que é certo. A Bíblia diz que nós precisamos amar a todos. Então, se o seu sentimento diz que você não ama ela, o seu espírito diz que você vai amar, então você vai deixar de lado a mentira do seu sentimento, e você vai lá no shopping, vai comprar um presente maravilhoso e dar para essa pessoa. Porque os seus sentimentos estão, querido, debaixo do seu espírito. Do que você está falando, Leandro? A sua mulher foi e você chegou em casa, ela estava com o cão no corpo. Você sabe o que é isso? No ditado popular, né? A gente sabe que crente não fica endemoniado, né, irmão? A gente sabe que no máximo fica opresso e tudo mais. Mas imagine que você chegou daquele dia de trabalho e a sua mulher estava nos dias de alegria plena, que não é como no comercial da TV passa. Na verdade, pense no comercial mentiroso. Você viu o comercial do Sempre Livre outra vez que passou? E era assim, não é? E o comercial, aí passava uma mulher lá, dava um pulinho, aí a outra abria a janela. Mentira, meu irmão, a TPM não é assim não. O negócio é, às vezes, a mulher, ela fala assim, oi, você fala assim, oi meu amor, ela fala assim, oi, né? Tá tudo bem? Não, não é assim? E aí do nada você já fica, aí ela já fala, não tá, e tá, e é um negócio. Graças a Deus que a Kelly não tem isso, não é? Eu oro todos os dias para Deus libertar isso da vida dela. Minha esposa é um sucesso. E meu irmão, agora eu esqueci o que eu estava falando. Lembra eu, Jesus. Tá falando do sentimento. Tá submisso, beleza, lembrei, da mulher tá com o cão no corpo, né? Aí lembrei. Aí você chegou, aí a sua mulher tá lá nos dias de alegria plena, você teve um dia estressante, e ao invés dela ir te ajudar a descansar, meu irmão, ela começa. Faz 5 meses que eu pedi para você fazer um negócio ali, você não fez. A torneira tá pingando e você não arruma. E não sei o que, já aconteceu isso com você, homens? Já, né? É bem provável, né? Ela te lembra a cada 6 meses que você não fez algo, não é verdade? Tem que pintar, não sei o que, é assim. Algumas vezes, né?
E aí você vai lá, irmão, e aí você chegou estressado, a sua mulher, ela está produzindo mais estresse, a sua vontade é de virar para ela e falar assim: cala a boca. Nem a vontade que você tem, querida, de pegar uma bola de meia e falar assim: amor, abre bem a boca. E você põe lá dentro. Essa é a vontade que você tem no seu sentimento. Mas o que você faz? Não anda pelo seu sentimento, você anda pelo seu espírito. Então você faz assim, ó: amor, como você está linda. Amor, vamos sair para jantar fora hoje. Aí ela vai olhar assim para você: que bicho mordeu ele, né? E aí você vai chegar lá, meu irmão, e você no jantar, você vai dar os maiores elogios para ela. E aí você vai voltar para casa, e aí você vai ser feliz, não é? E vai acordar um dia maravilhoso. Mas sabe como poderia ter terminado sua noite? Cada um virado para um lado, com raiva do outro, e o outro dia podia ser uma manhã de trevas. A hora que um olhasse para o outro, ia sair até choquinho do olho assim, ó. Porque aí ela foi e ela estava te... Aí você cala a boca, colocou a bola de meia e tudo mais, e era que você viu, ela não estava nem no outro dia de manhã na sua casa. Sabe, irmão, amadurecer está diretamente ligado a não andar por aquilo que o nosso corpo, o nosso sentimento está falando, mas por aquilo que nós sabemos, pelas nossas convicções que nós precisamos fazer. Isso dentro de um casamento, isso dentro de amizades, isso dentro de lideranças, isso dentro de pessoas de todo e qualquer círculo que nós estamos implantados. As pessoas não vão te alegrar o tempo todo não, irmãos, mas você não anda por aquilo que as pessoas estão fazendo, você anda por aquilo que você crê. E quando você começa a fazer aquilo que você sabe que você precisa, você vai amadurecer, e quanto mais você amadurecer, mais você vai ser usado pelo Senhor. Do que é que Deus está falando para a gente hoje? Ele está falando assim: estou voltando. Jesus está voltando. Cresce, amadurece, intensifica, aumenta o seu conhecimento da palavra, aumenta a sua intimidade com a palavra, para que Deus possa te usar mais e mais. Deus quer nos usar, mas para nós sermos usados, nós precisamos crescer e amadurecer, porque Deus não pode nos usar um nível além daquele que nós estamos vivendo. Se você está como criança, Deus vai te usar como criança. Se você está como adolescente, Deus vai te usar como adolescente. Mas se você já está como um homem e uma mulher experimentado em sua fé, Deus vai te usar como um homem e uma mulher experimentado em sua fé. Deus quer nos usar no mais alto nível que Ele pode usar, mas quem determina o quão nós seremos usados somos nós, irmãos. Somos nós que determinamos o quanto Ele pode nos usar, porque um cego não pode guiar outro cego, porque senão os dois vão cair no buraco. Marido, seja você o apoio que a sua esposa precisa. Esposa, seja você o apoio que o seu marido precisa. Pais, sejam vocês o apoio que os seus filhos precisam. Filhos, sejam vocês os apoios que os seus pais precisam. E assim nós vamos crescer juntos, e assim pessoas vão ser salvas, e assim milagres vão acontecer, e nós vamos avançar no nome do Senhor Jesus. Amém? Você está pronto para ser usado pelo Senhor? Diga: eu estou crescendo. Diga: eu vou crescer mais rápido. Fala: eu vou ser usado mais rápido.